Sabemos que os políticos, dentro da sua estratégia de governação e de manutenção do poder, não abrem mão ao domínio dos órgãos de comunicação social. Nas grandes democracias, o que faz a diferença é a existência de órgãos de comunicação social de vários interesses. Ou seja, se olharmos para os Estados Unidos, vamos encontrar grandes órgãos de penetração na sociedade americana que são do interesse do Partido Republicano e o mesmo acontece com os democratas. Aqui em Angola, se tivermos que fazer objetivamente, o MPLA continua a ter um monopólio de quase 98, 99% dos órgãos de comunicação social. Aqueles que, de forma direta, são sustentados pelo erário, pelo dinheiro de todos nós, também estão sob domínio do MPLA. Como a sociedade, estamos a falar de sociedade organizada, os partidos políticos devem inverter esta tendência, já que é uma tendência que foi construída desde 1975. Há daqui também um fracasso ou não há interesse da própria sociedade e da própria classe política no sentido de se retirar este monopólio que o MPLA tem no domínio da comunicação social? Bom, Horácio, se nós disséssemos que há falta de interesse por parte de outros atores, outros players políticos, estaríamos a imputar culpa a quem não tem culpa. Então, estaríamos a ser injustos, não é? Não é verdade essa perspectiva. A questão é que, como se disse aqui e reitera-se, o problema está numa estratégia. Qual é? A estratégia da manutenção do poder, sobretudo na perspectiva de Maquiavel, que o bom príncipe é aquele que luta para conseguir o poder, mas depois tem de lutar para mantê-lo, não importa os meios que tem que usar, contanto que esteja subjacente os fins, ou seja, a tal teoria dos fins justificam os meios. O que se passa em Angola é apenas isso. Ora, o Horácio cita os Estados Unidos e falou de órgãos de comunicação detidos pelo republicano, depois pelo democrata, mas não citou um outro elemento. Há também um órgão nos Estados Unidos que não são nem dos republicanos nem dos democratas. São mesmo de empresários, não é, que investem na comunicação social. E por quê? Por causa disso que está aqui. Por exemplo, tenho aqui uma nota muito breve que me permite ler aqui para compreender e partindo desse conceito de que a comunicação social é o quarto poder que vem mesmo dos Estados Unidos da América. No conceito do quarto poder, o papel da imprensa está em servir de guardião dos propósitos dos cidadãos contra abusos do poder. Para cumprir esse papel, é necessário que a imprensa adote uma postura independente em relação aos grupos dominantes. Duas coisas temos que analisar aqui. Mas aqui seria utopia. O que faz a diferença é a diversidade. E essa diversidade, ou seja, é a representatividade. Os órgãos devem representar vários interesses. Porque seria utopia, por exemplo, o Dr. Cangundo. Sim. Seria utopia o Dr. Cangundo ter um órgão de comunicação social como empresário e esse órgão de comunicação social agir em sentido contrário ao seu interesse. Mas o interesse nem sempre significa manter o poder. Tal como o caso que aconteceu no Namibe, onde o empresário até telefona para Sim, um... mas aquele empresário é de onde? Aquele empresário Cunene é de onde? Conhecemos. E foi dito que é afeto a um partido político. Mas aqui não quero entregar essa certidão de algum fracasso. Como o caso em Angola, cria-se um regime de tal sorte forte e profundo que nem sempre dá espaço aos outros atores políticos. É assim que, por exemplo, os abusos no exercício do poder em Angola são constantes. Eles existiram desde 75 e existem hoje. O mais velho, Pedro Gomes, disse bem que por causa de atos ou de intervenções suas e de outros da sua idade não só, foi possível formatar aquilo que hoje chamamos de grupos revolucionários em Angola. Mas onde é que esses grupos estão até agora? Infelizmente, não tem dificuldade de crescer por causa exatamente desse abuso do poder. Do abuso no exercício do poder em Angola. Mas por que esse abuso do exercício do poder em Angola continua? Por causa do tipo de mídia que temos. Quando se mata um cidadão na manifestação, a Rádio Despertar é que fala só. A Rádio Nacional não fala.
A televisão pública não fala. Ah? A Angope não fala. Se houver um pronunciamento Não, só um minuto. da força hegemônica Não, no poder... eu vou chegar lá. ele vai Eu vou abordar. chegar lá. Na perspectiva que a população quer ouvir, ou que interessa de fato, que tem que ver com a verdade material dos fatos, esses órgãos não se pronunciam. Mantém-se silenciosos. Mas se ouvirem que o Adalberto da Costa Júnior está envolvido no atropelamento de um cidadão, ou então esteve envolvido na morte daquele cidadão inocente de Matos nas manifestações, claro, toda a mídia pública ou toda a mídia estatal se voltaria contra o Adalberto na publicação dessas notícias. Eu queria só Mas, intervir quero ali só no... terminar um pouco. Se eu não perder o raciocínio, por favor, que eu tenho dificuldade de manter o raciocínio por muito tempo se for interrompido. Quando vamos olhar na questão do cumprimento desse papel, que é necessário uma imprensa, quase todos eles, e não seria um exagero dizer que todos eles, excepto, claro, o da Rádio Despertar onde estamos, e mais uma outra que não seja, mas 98% pelo menos, pertencem ao grupo que domina o poder. É daí que o Mavel Pedro Gomes falou agora do empresário do CUNEN que ligou para a redação a dar ordens. Não é? Por quê? Porque a informação que aquela rádio tentava vincular, obviamente que ia contra os interesses do grupo do poder de que ele pertence. E claro, como não favorece, fez o que fez. Então, isto sempre vai influenciar negativamente na construção de qualquer Estado de direito e democrático que se queira em Angola. Mas é preciso nós termos em mente que isto não pode ser encarado de ânimo leve. Eu disse aqui, e o mais velho Pedro Gomes se calhar poderá dizer, que o conflito que vemos em Angola esteve por detrás também da comunicação social que temos. Mas não é só em Angola. Em 94, por exemplo, o genocídio do Ruanda. Quem lê, quem investiga, compreende facilmente como a comunicação social desempenhou um papel fundamentalmente negativo para a matança, né, entre dois grupos étnicos, os Hutus e os Tutsis. Quer dizer, usou-se a comunicação para espalhar o ódio, né, de uma maioria de cerca de 85% contra uma minoria de 15% para serem exterminados. É para vermos o poder da comunicação social. E isto ocorreu. Infelizmente, em Angola não é diferente. Então, não podemos assacar a responsabilidade aos outros partidos e atribuí-los aqui um certificado de incompetência ou de incapacidade de não conseguirem se impor, porque, na verdade, você não consegue fazer isso sem ter condições. Então, se agora mesmo está em discussão uma lei no Parlamento que atribui o poder ao presidente de ser ele a decidir qual é a organização não governamental que poderá atuar em Angola, está a falar mais da comunicação. Falou-se aqui que para criar uma constituição, uma televisão pública, uma televisão, né, tem que se ter cerca de 10 milhões de dólares. Quantos empresários dos outros partidos têm 10 milhões de dólares? Quantos? Mas ainda assim, não acha que é possível, pode haver uma escapatória para a luta, para se quebrar essa Mas hegemonia lutar que o como? Embala tem? Quando você não te dá oportunidade para o efeito. Nós temos que analisar isso.